Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Estamos aqui mais uma vez em Porções do Evangelho. Quero que você me responda com franqueza. Como você lida com a culpa? O que você faz quando é identificado que você errou? Como você reage com a responsabilidade do fracasso, do insucesso? Me responda com franqueza. De modo geral, o que percebemos é que nós lidamos muito mal com a culpa. De modo geral, a gente tenta transferir esta culpa, como se estivesse um jogo de basquete, passando rapidamente para um membro da nossa equipe a culpa por aquilo que nós fizemos de errado ou que deu errado. Então, como a culpa fosse uma bola, a gente joga para outra pessoa. Ou então, no jogo de handebol, qualquer tipo de atividade onde a gente tem que repassar a bola. A bola é a culpa e a gente quer sempre ficar livre da culpa. Eu quero dizer que isto não é novidade. Lá no Éden foi isso que aconteceu. Adão tentou culpar a Deus. Eva culpou Satanás, a serpente. E nós, de modo geral, temos nos tornado especialistas em fugir da culpa. Queremos sempre transferir para alguém. E quando não tem alguém, uma pessoa, para que a gente possa então dizer: você foi o culpado pelo que eu fiz, ou eu fiz isso porque você antes fez aquilo, nós então transferimos isso para a nossa história, para as circunstâncias, para o ambiente ou qualquer outra coisa. Mas procuramos sempre ficar livres desta responsabilidade, desta culpa. Lidamos muito mal com a ideia de que nós somos o culpado. Mas existe um problema grave nisso, que sem reconhecermos que somos culpados, como podemos então pedir perdão? Como podemos então sermos perdoados? Como podemos ser perdoados se nós não reconhecemos que nós fomos os transgressores, que nós de alguma forma fizemos o que não deveríamos ter feito, que fomos mal sucedidos na nossa escolha, na nossa decisão, no nosso comportamento? Como se nós não reconhecemos a nossa culpa? No Antigo Testamento, segundo a lei mosaica, existia o dia da expiação, onde todas as pessoas que se reconheciam pecadoras, que tinham sido é, culpados por uma ação que não deveriam ter, de alguma forma defraudar alguém, de alguma forma exercer alguma atividade de forma contrária àquilo que a lei estabelecia, de alguma forma ofenderam a Deus, essa seria a melhor concepção, de alguma forma pecaram contra este Deus. Eles tinham um dia da expiação, onde os culpados simbolicamente levavam as suas culpas diante do sumo sacerdote, que pegava dois animais e que um era sacrificado, pagando pela culpa dos pecadores, e o outro animal era posto para fora do arraial, para que aquele que recebeu também a culpa, o bode expiatório, o bode missionário, pudesse ser retirado do meio do povo. Mas é necessário para que haja perdão, para que haja misericórdia, para que o pecador, o transgressor, seja perdoado, que primeiro ele reconheça a sua culpa. Com o passar do tempo, nós temos nos tornado especialistas em transferir a culpa. Eu diria mais, na nossa sociedade, não é bom nem que você assuma que você é culpado. Culpa é algo que você deve jogar fora. Jogue fora a sua culpa, para que você se torne leve, para que você não tenha que conviver com este peso. Mas eu quero dizer que isso não é verdade. Por mais que você tente transferir para outra pessoa, a culpa continua em você. Jesus Cristo é aquele que vai dizer: vinde a mim todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Sobrecarregados de quê? De culpa pela nossa pecaminosidade, pela vida de pecado, de ofensa às pessoas, de ofensa a Deus. E Cristo Jesus é o único que é capaz de nos libertar desta culpa. Mas precisamos reconhecer que somos culpados. Você já percebeu como, de modo geral, a gente reage diante da culpa? A gente, quando se revela muito humilde e vai pedir perdão a alguém, a gente diz assim, diante daquele a quem nós vamos pedir perdão: eu quero te pedir perdão por aquilo que eu fiz, mas também eu fiz isso porque você fez. Isso não é pedir perdão. Evite se comportar desta forma. Quando for pedir perdão a alguém, realmente peça perdão. Desculpe-me, perdoe-me por aquilo que eu fiz, sem mais, sem apresentar nenhuma justificativa para tentar diminuir a sua culpa. Você precisa assumir a sua culpa. Cristo é o único capaz de nos perdoar, nos livrar deste peso. Quando a gente transfere para o outro, a gente tem a sensação de estar enganando as pessoas e até mesmo nos enganando. Mas a culpa continua presente em nós.
precisamos ficar livres da culpa. Mas para que possamos ser perdoados, precisamos reconhecer que somos culpados, transgressores, sem que haja nenhum tipo de tentativa de transferência da culpa. É chegar diante de quem nós defraudamos, ofendemos, diante de Deus e suplicar: tem misericórdia, me perdoe pela minha culpa. Eu gostaria de ler um texto de alguém que age exatamente como nós não deveremos agir. É o exemplo de Saul, quando está descrito no capítulo 15 do livro de Samuel, quando ele, flagrado por ter agido contrário àquilo que Deus estabeleceu, quando ele deveria entrar no arraial dos amalequitas e destruir todo o povo, e destruir todos os despojos, todos os animais, ele simplesmente é flagrado por Samuel, preservando a vida do rei Agag, e não somente isso, preservando parte desses despojos, mantendo aquilo que era o melhor. E interessante como, flagrado pelo seu pecado, pela sua transgressão, pela sua culpa, como Saul faz, como muitas vezes nós tentamos fazer. Tenta se livrar da culpa, apresentando justificativas de meias-verdades. E a gente precisa lembrar que meias-verdades são mentiras. Meias-verdades são mentiras. Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvido à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. 1 Samuel 15, versículo 20. Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas os destruí totalmente, mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. A gente pode observar aqui 3 equívocos, 3 mentiras de Saul, tentando justificar, amenizar a sua culpa. Primeiro ele diz: não, eu destruí tudo, menos Agag. Agag eu preservei. Era para destruir todos. Todos deveriam morrer como emblema do juízo de Deus. Ninguém poderia ser preservado. No entanto, ele diz: todos foram destruídos, só preservei Agag. Ele abre uma exceção tentando justificar. A gente vai ver no texto que provavelmente o que Saul queria era preservar o rei para tê-lo como um troféu. Vaidoso que era, mais adiante a gente vai ver que esse mesmo Saul faz um monumento a si mesmo para se vangloriar daquela vitória diante dos amalequitas. Primeira mentira, primeira justificativa. Segundo, ele vai dizer que não foi ele responsável por aqueles animais que foram preservados, foi o povo. Se esquecendo que ele era o governante mor, esquecendo que ele era o rei que tinha sido ungido para estar diante do povo. O povo preservou aqueles animais porque Saul concordou com isso, provavelmente com interesses econômicos. E terceira mentira, justificativa falsa de Saul. Ele vai dizer que aqueles animais foram preservados para servirem de sacrifícios ao Deus de Samuel. Ele nem diz ao meu Deus, ao nosso Deus. Ele vai dizer ao teu Deus, o que denota o distanciamento dele diante desse Deus, o Deus de Samuel, não o seu Deus. Então, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, pare de justificar. Compreenda, assuma. O erro, o pecado, a infração é tua. O pecado é teu. Confesse-o, reconheça-o. Evite a justificativa. Evite transferir a culpa que lhe pertence somente. Reconheça, confesse diante daqueles a quem você ofendeu, diante de Deus, e abandone o seu pecado. Não queira transferir a sua culpa, porque você estará fazendo desta forma a preservação de algo que vai continuar te deixando longe e afastado de Deus. Porque só há reconciliação quando há perdão dos nossos pecados. E se pode haver perdão dos nossos pecados no sacrifício vicário de Cristo Jesus. Por isso Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. A culpa é sua, não mais de mais ninguém. A culpa é minha, de mais ninguém. Que você possa reconhecer isso e suplicar aos pés do Redentor Cristo Jesus. Até o próximo Porções do Evangelho.